Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Estamos começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, na verdade. É um assunto que a gente trata nesse mês da campanha Setembro Amarelo, que é a prevenção à depressão e também ao suicídio. Mas hoje a gente traz um especialista que traz também os dados, né, do estado de Roraima, vai comentar aí sobre o trabalho e as portas que existem para tratamentos aqui no nosso estado, que é o Maurício Caldarte, membro da Câmara Técnica de Saúde Mental do Conselho Regional de Enfermagem. Ele está no momento de transição agora também, né, Maurício? Saindo da diretoria do CAPS 3. Então, ele tem muita informação para compartilhar com a gente. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço, Beatriz, por abrir essas portas, né? O rádio é um veículo de comunicação muito importante, né? A gente atinge muitas pessoas. E parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho da Defensoria, né? E mais uma vez agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando o conhecimento e um pouco do trabalho, né? E mostrando essas oportunidades aí que as pessoas que se encontram em sofrimento, né? Sofrimento mental e que precisam de ajuda. E talvez hoje a gente consiga aliviar, né? E ajudar essas pessoas, né? Hoje, né? Maurício, eu queria que você falasse, você trouxe aí alguns relatórios, né? Alguns boletins. Hoje em Roraima, por exemplo, né? Você até a semana passada estava como diretor também do CAPS 3, hoje como membro da Câmara Técnica de Saúde Mental do Conselho Regional de Enfermagem, que também é um conselho bastante atuante nessa causa. O que nós temos hoje em Roraima? Qual é o quadro clínico, digamos, que existe no estado em relação à saúde mental? Certo. Quando você avalia hoje os números, né, a incidência de óbitos, principalmente por suicídio, a gente está numa tendência de queda. Os números acompanham números reduzidos de óbitos por suicídio, né? Mas isso tem uma sazonalidade, sabe? Se você pegar uma série histórica maior, de 10, 15, 20 anos, existem períodos onde aumentam os números de casos por suicídio e em certos períodos esses números caem. Então, nós estamos avaliando, nós estamos chegando lá embaixo na curva, sabe? Então, a tendência é ter menores números. Só que a perspectiva, a avaliação para um futuro a médio e longo prazo, inclusive a Organização Mundial de Saúde prevê que para 2030, essa questão da depressão, do suicídio, da ansiedade, será a próxima pandemia da sociedade, né? Então, a gente está acompanhando aí o aumento desses números progressivamente nos próximos 4 ou 5 anos, né? Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que ter uma rede que a gente chama de rede de atenção psicossocial pronta para receber essa demanda. Os profissionais têm que ter acesso a capacitações contínuas, a formações atualizadas, né? E são números assim que, olhando estatisticamente, né, são bons, né? Porque você tem uma série de 4, 5 anos onde o número de óbitos vem diminuindo, mas numa série histórica maior, ele nos dá um fôlego para nos prepararmos para o que vem aqui logo à frente, né? Já é um relatório definido, né? Existem, então, essas ondas. Se você for imaginar, na verdade, imagine agora uma tabela, né? Uma montanha-russa, na verdade, né? Que tenha as subidas e as descidas, e quando tem uma descida, obviamente, na sequência vem uma subida de novo. Então, esse é o padrão que existe no Brasil como um todo e no mundo como um todo. Perfeitamente, sabe? A gente tem... É difícil, assim, a gente explicar, né, o porquê que isso acontece, né? Nesse fenômeno aí, que é o suicídio e as doenças mentais, né? Mas existem alguns indicadores, principalmente a gente observando aonde acontecem esses problemas, essas ocorrências. Você observando, por exemplo, o boletim epidemiológico da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, você observa que a grande maioria dos casos de violência, né? Daí já especificamente falando de automutilação,
ocorrem dentro das casas, dentro dos domicílios das pessoas, né? Não é na escola, não é nas ruas, são em ambientes próximos de convivência familiar, né? Então você começa a se questionar, né? O que está acontecendo dentro desses núcleos familiares, né? O que está se fragilizando aí nas relações entre as pessoas, né? Como é que se está dando os convívios entre pais, filhos, esposo, marido, ou em núcleos familiares distintos, né? Como que se está dando isso e como isso está impactando na vida das pessoas? Né? Maurício, a gente vê, você até mostrando aqui, Maurício, aliás, trouxe um relatório, né, os boletins aqui que mostram números, e eu me assustei de fato agora vendo os números, que você fala que houve uma queda, houve uma redução, porém, mesmo assim, são números bem expressivos, são números significativos e que geram essa preocupação da sociedade, né? Não digo como Estado, responsabilidade do Estado, da Prefeitura, do governo federal, enfim, seja qual for a gestão, mas da sociedade como um todo. Todo mundo tem que tomar consciência dessa realidade, né? Que existe, de fato, adoecimento mental em Roraima, e alguns transtornos também que vão além do adoecimento mental, vão além de uma tristeza profunda, de um momento difícil que a pessoa está vivendo, mas alterações químicas, de fato, no cérebro, que são doenças e que precisam de tratamento, intervenção psiquiátrica. Por exemplo, você, como membro lá da Câmara, né? Qual é a atuação que tem o Conselho diante desses dados, desses números e desse trabalho mesmo de cuidar da saúde mental em Roraima? O COREN, né? O Conselho Regional de Enfermagem aqui do estado de Roraima, né? Tem essa função institucional de atuar junto à sua categoria profissional, né? Os profissionais de enfermagem como um todo, eles são linha de frente no manuseio, no trato dessas pessoas que sofrem desses problemas. Consequentemente, eles adoecem junto também, né? É muito insalubre, é muito custoso, né? Você conviver diariamente ali num meio desses, né? Falando de um CAPS, de uma unidade de saúde mental. Então, você tem que ter seus gatilhos, o seu processo de higiene mental muito bem regulado, né? Porque senão você começa a somar, né, os problemas que você tá enfrentando todo dia, às vezes levar para casa e você não consegue ter uma higiene mental adequada e você adoece, né? Então, não é às vezes um trabalho físico extenuante, mas é um trabalho que exige uma carga mental do profissional muito, muito pesada, né? Uma coisa é você pontualmente, você se aproximar de alguém que você conhece, de um amigo, de um conhecido que está enfrentando um problema desses e aconselhar, né? Isso é louvável, isso é positivo, né? Diferente do profissional de saúde, que está todos os dias ali, constantemente vivendo aquele sofrimento, aquelas histórias, né? É uma somatória, né? Porque cada pessoa já tem seu problema e no caso profissional ainda soma com o problema que ele está atendendo. Isso vai te minando, vai te desgastando e você acaba sofrendo pelos, vamos dizer, a gente pode classificar em 3 problemas básicos, assim, que são os maiores, né? Que seria a ansiedade, que é, acho, um primeiro nível, né? A depressão e, por fim, daí você encontra o suicídio. Como é que a gente, assim, não clinicamente falando, né, profundamente discutindo cada caso, mas você vê assim que a gente poderia explicar assim que a ansiedade seria um excesso de futuro. Você está sempre sofrendo por algo que vai acontecer. E que talvez nem aconteça. Perfeito. Então, assim, é um desgaste de pensamento, de programação, e isso tudo gera a ansiedade para você. A depressão já é o contrário. A depressão a gente poderia, assim, de uma maneira informal, classificar ela como um excesso de passado. São coisas que ocorreram e que você não consegue se libertar. Daí você pode aqui citar, vamos dizer, você pode ter um luto mal resolvido,
que você não aceita, você perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um filho, né? Ou uma discussão, um desafeto, que aquilo ali você carrega pro resto da sua vida e você não consegue se libertar, né? Então isso acaba lhe entristecendo, né? Minando a sua autoestima e leva você para um quadro depressivo, né? E o suicídio é aquele momento pontual, assim, de desespero. Do presente. Do presente, que naquele momento ali você resolve tomar uma atitude desesperada, que por falta, às vezes, de um conselho, por falta de alguém que esteja próximo, que esteja sensível ao problema, tire a pessoa daquele momento de surto e ela vai repensar e voltar a procurar ajuda, tratamento e seguir a vida dela normalmente, né? Por isso que os tratamentos e essas portas de entrada, tanto do Estado e do município, são importantes, né? Quais são as que nós temos hoje? Perfeito, isso. A pessoa que vive esses quadros aí, esses momentos de aflição, né? Se você que está nos ouvindo aqui conhece alguém que tem problemas, né? Oriente ela a procurar ajuda. Tá? Existem profissionais capacitados na rede. A rede a gente chama de RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, né? Aqui em Boa Vista nós temos o CAPS 2, que é o CAPS coordenado pelo município de Boa Vista, pela Prefeitura Municipal. Ele está situado lá ao lado do CETRABS, lá do lado da Unidade de Saúde do Messejana. Tá? É bem fácil de localizar lá. Ele funciona, os CAPs eles funcionam porta aberta para atendimento ao público, tá? Das 7h30 da manhã até umas 6 horas da tarde. E você não precisa agendar, você não precisa ligar, tá? Você só precisa ir lá ser acolhido. Sempre terá alguém lá para lhe receber, para conversar com você, para lhe dar orientações, tá? E dar os encaminhamentos necessários. Tendo uma complexidade um pouco maior, nós temos os CAPs 3, e são 2. Essa numeração, na verdade, 2 e 3, não é por ordem de, existiu esse aqui primeiro, existiu esse aqui depois o segundo e o terceiro. É pelo nível de atendimento. Existe assim, existe os CAPs 1 também, tá? Que são os dos municípios. Aonde existe CAPs 1 aqui em Roraima? Nós temos aqui Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Mucajaí, Pacaraima, Rorainópolis. Se eu não me engano, agora está sendo formalizado um CAPS lá em Normandia, se não me engano, tá? Mas assim, institucionalizados são esses. Os CAPs, essa numeração 1, 2, é de acordo com a população, tá? Se eu não me engano, é 70 mil habitantes, abaixo de 20 mil. Tem uma questão assim de populacional, tá? Então o CAPS 1 praticamente ele aborda tudo, sabe? Ele atua junto com as crianças, álcool e droga, tá? E ele só não faz a questão do acolhimento noturno, que isso é a diferença entre o CAPS 1 e 2 e o CAPS 3. O CAPS 3 possui alguns leitos onde a pessoa pode ficar por um tempo determinado lá, tá? Não é uma internação, é um acolhimento. A gente chama de acolhimento noturno. E essa pessoa, identificada a necessidade dela não poder voltar para o seu convívio familiar, não poder voltar para sua casa, né, não poder seguir a vida dela normalmente, ela é acolhida para fazer um ajuste na questão da medicação, para fazer uma programação da terapêutica que ela vai receber e ela vai ficar conosco lá. Tá? Então, a diferença do CAPS 2 e do CAPS 3 é essa. Por convenção, aqui no estado, como nós não temos um CAPS-I, ainda não temos, mas o governo do estado já está dando os encaminhamentos para nós termos essa importante célula da RAPS, né, que é o atendimento às crianças, né? Então, por convenção, o CAPS 2, que fica lá no Messejana, lá do lado do CETRABS, ele atende as crianças aqui. Então, crianças até 13 anos de idade são atendidas no CAPS 2. O perfil de atendimento psiquiátrico no CAPS 3 são daí as doenças graves e persistentes, tá? São os esquizofrênicos, são os bipolares graves,
as pessoas depressivas crônicas e os suicidas, entre outros, tá? Mas basicamente é isso. Então, essas pessoas são atendidas no CAPS 3. Então, não quer dizer que se você for ao CAPS 3, você vai ser atendida lá, tá? Você vai receber o acolhimento, a equipe lá de psicólogos, assistente social, a enfermagem, até mesmo o médico, em alguns casos a gente envolve a equipe médica, eles vão lhe dar um encaminhamento cabível, né? A maioria dos casos, essas ansiedades, um caso de depressão inicial, ele pode ser acompanhado normalmente na unidade básica de saúde, tá? Pelo psicólogo que se encontra lá no posto de saúde, lá perto da sua casa, sabe? Você tem um acesso mais fácil, até a equipe de saúde da família pode estar auxiliando ali na questão do suprimento da medicação. Tudo fica mais fácil para você quando você tem um atendimento ali perto da sua casa, né? Então, esses pacientes são referenciados para a rede básica, a atenção básica, para os OBS. Outra oportunidade que a gente tem é a questão do atendimento ambulatorial, né? Daí a nossa referência de ambulatório é o Hospital Coronel Mota, tá ok? Então o Hospital Coronel Mota tem um ambulatório de psicologia e de psiquiatria, né? E também fornecem a questão dos medicamentos. Nós temos farmácias, né? Todos os CAPs têm farmácia, assistência farmacêutica. Todos distribuem a medicação prescrita pelos médicos e pelos profissionais lá. Tá ok? E tem o CAPS AD também. Perfeito. E esse é o diferencial, né? O CAPS AD é o CAPS álcool e droga. Então, você pode dar entrada num CAPS 1, num CAPS 2, num CAPS 3. E se o seu caso for um caso de uso abusivo de álcool e droga, hoje a gente está tendo esse boom aí, a questão do eletrônico, né? Os jogadores compulsivos, né? Cuidado a gente com o tigrinho, com Take-All, esses jogos aí que vem seduzindo a garotada, até pessoas mais de idade também, sabe? Acabam se perdendo aí e tendo essa compulsão por jogo eletrônico, né? A gente orienta, está se dirigindo ao CAPS AD. O CAPS AD, ele funciona aqui pertinho, né? Você sabe aqui, né? Aqui é atrás do posto aqui da Villeroy, onde era aqui a FUNAI aqui antigamente. Sim. Aqui é bairro Aparecida, né? São Francisco. São Francisco aqui, né? Uhum. Então fica bem aqui na esquina aqui da Sorveteria 290, fica o CAPS AD, tá? Fica aqui. Você agora me instigou uma curiosidade gigantesca agora, Maurício, que foi essa questão dos jogos. Quer dizer, então, que esses jogos, né, de apostas, famosos aí, que está inclusive sendo investigado pela Polícia Federal, algumas pessoas já foram presas, eles causam adoecimento mental, então? Certamente. A pessoa que não tem um preparo, né? Pessoa que se vê seduzida ali pelo ganho fácil, né? Isso pode gerar uma compulsão na pessoa, sabe? E vocês atendem, no caso, aliás, o CAPS AD atende essas pessoas? A gente tenta dar... Isso é muito novo, né? Uhum. Na sociedade, né? É algo assim que se procura ainda tratamentos corretos, né? Mas a conduta é como se fosse uma pessoa que possui um vício. Assim como um vício na bebida alcoólica. No tabagismo, né? Nossa. No crack, na cocaína, sabe? Os estímulos neurais de um vício no sistema orgânico são similares, sabe? O que você tem quando você está praticando lá o seu vício? Você tem prazer, né? Você tem altas doses hormonais ali de endorfina, todo o mecanismo de sinapse ali alterado, né? Então, independente. É claro que o vício químico, né? Você tem esses elementos, né? Você tem a coca, você tem o álcool, né? Você tem a maconha, né? Já nesses outros tipos de dependência, você tem outros tipos de descargas hormonais, né? Nossa, isso foi... Assim, você que citou, eu fiquei, meu Deus, eu não imaginava, né? Então, existem, assim... As motivações para adoecimento mental, elas são impossíveis de serem identificadas. Cada pessoa tem um gatilho, cada pessoa tem a sua necessidade, as suas vulnerabilidades emocionais. Por exemplo, né?
enquanto profissional, o que você mais observa o que motiva o adoecimento? São questões realmente familiares, pessoas que passaram por algum tipo de trauma na infância, um abuso? Existe uma causa mais geral? Perfeito. Aí a gente pode dar uma olhada nas estatísticas e você vai observar que qual é o perfil do nosso paciente hoje, né? Quem são esses pacientes? Então, na grande maioria, então, são mulheres, tá? São mulheres, você vê mulheres, você vê muito histórico também de abuso na adolescência, tá? Abuso sexual mesmo, tá? E são questões que não ficam bem resolvidas na vida dessas pessoas e elas acabam adoecendo, né? Então, da questão do suicídio em si, você tem uma inversão proporcional daí, né? Você vê as mulheres, elas apresentam um número de tentativas maiores, elas tentam mais cometer isso, né? Automutilação, isso. Mas os homens são mais eficazes, né? Um homem, quando ele tem essa ideação, passa pela fase do planejamento, ele consegue executar o plano, né? Porque o homem tem acesso aos meios, né? O homem tem acesso à arma de fogo, o homem tem aquela coragem, né? Ele bebe um pouco ali, né? Então ele acaba, naquele momento de rompante, ele vai. E aí, a gente tem que falar também a questão das emergências psiquiátricas, né? A gente falou aí de várias portas aí, né? Uhum. Temos daí uma peça importante nesse quebra-cabeça aí da RAPS, que é o nosso glorioso HGR, tá? Toda emergência psiquiátrica, né? Quando você encontrar alguém que está ali em processo de cometer um suicídio, pessoas que estão agressivas, pessoas que estão se automutilando, tá? Devem ser encaminhadas para o HGR. E essa é a única porta do Estado, independente de for. Por que eu digo isso? Porque somente no HGR que nós temos uma escala, né, de sobreaviso, uma escala de 24 horas de psiquiatras, né? E essa pessoa que está em surto, ela tem que passar por um médico psiquiatra, porque é um médico que detém o poder ali de prescrever a medicação, de fazer a regulação, de conduzir um diagnóstico inicial, tá? E então, nós orientamos aí a população, aqui os ouvintes da rádio aí, que em momentos de surto, se você tiver contato com uma pessoa, né, acione o corpo de bombeiro primeiramente, acione 193, né? Eu já vou falar sobre esse importante trabalho que o corpo de bombeiro está realizando aqui no estado a respeito da saúde mental e do suicídio, né? Acione também o SAMU. O SAMU está preparado, está treinado, né? Acione 192, ligue 192 para você encaminhar auxílio àquela pessoa, tá? Alguém vai chegar lá para ajudar ela e encaminhar ela para o local correto e essa pessoa receber o apoio e assistência adequada. Maurício, quem não passa e não conhece ninguém, nem na família, nem entre os amigos, não consegue, às vezes, visualizar e imaginar a gravidade das coisas que acontecem aqui em Roraima, né? Perfeito. Das situações que são identificadas e que são socorridas aqui em Roraima. Quantos casos tem, quantas pessoas, né? E isso pode gerar até uma curiosidade. Mas aquela pessoa que conhece alguém, que viveu já essa situação, alguém na família, acho que ao ouvir essa entrevista também pode até se sensibilizar, porque é uma realidade presente, né? Por exemplo, aqui a gente tem os dados do Corém, que você está me passando aqui, inclusive essa montanha-russa que a gente citou no início da entrevista. Por exemplo, ali em 2015 nós tínhamos, aliás, 2014 foram registrados 21 casos de óbitos por suicídio, em 2015 26, em 2016 já aumentou. Veio a alta da montanha-russa aqui, que foram 36 casos. Aí tem uma queda em 2017, 24, outra queda em 2018, 21, aí aumenta de novo, 2019, 29. E a pandemia 20, aí, né? Olha, a pandemia, ano de pandemia tem o maior registro, né? 37 casos registrados. E em 2021, 33. Eu acho que aí nesse outro papel tem os dados de 2022 e 2023. Isso, daí você já acompanha uma queda na curva, né? E
acredito que esse ano também nós vamos fechar em queda, né? Olha aí, 2022 já tem ali uma média de 30 casos, né? E 2020, aliás, é isso, em 2023 também tem essa queda. Então, assim, não tem como mensurar que hora que cresce, que hora que cai. A gente só sabe que existe a possibilidade e existe uma necessidade de se preparar, de se prevenir, de prever essas situações. E aí eu queria entender, né, como é que o conselho, né, assim como outros conselhos do estado, que tem um conselho de medicina também. Certo. São atuantes também. Tem os técnicos em enfermagem. Certo. Psicologia, enfim, tem outros profissionais, outros conselhos que estão ali para cobrar, para fiscalizar. Como é que vocês atuam também diante dessa situação, em diálogo com prefeituras, com o estado, para cobrar também mais profissionais, mais qualidade de vida, mais qualidade profissional também, estrutura, né, para poder trabalhar? Como é que vocês estão se preparando e prevendo esse aumento desses casos? Certo. Não, certamente isso é um trabalho hercúleo, né? Ninguém, não é uma categoria profissional, não é a enfermagem que vai cuidar da saúde mental do Estado, né? É uma equipe multidisciplinar, como você muito bem colocou aí, são psicólogos, assistentes sociais, a equipe técnica de enfermagem, pessoal do administrativo, os médicos, né? Os clínicos, os psiquiatras, né? Então nós temos muitos desafios, né? A aquisição de especialistas psiquiátricas no estado é algo assim que deve ser digno de nota, sabe? Nós temos poucos especialistas no estado, né? E é uma demanda crescente, como você pode ver. Eu digo, até poucos é bom destacar, porque apesar de no Coronel Mota existir o atendimento psiquiátrico, eu conheço lá algumas pessoas que estão fazendo acompanhamento e assim, tá sempre lotado, né? Sempre tem que esperar uns 2 meses para poder ter essa consulta, porque a fila é enorme, tem, enfim, muita gente precisando. Para você ver o nível de adoecimento mental da população roraimense, é que tudo que é oferecido a nível de psicologia, de atendimento psiquiátrico no estado, sempre está ali no nível mais alto de atendimento, mais lotado. Então, como você estava falando, tem esse trabalho em conjunto também, né? Sim, sim. Eu posso falar lá pelo CAPS 3, né? Nós temos assim, a gente não tem fila, sabe? Porque a gente tem um rodízio entre profissionais. Essa habilidade de você gerir o teu público vai muito do feeling, do trato de quem está à frente da gestão, né? Então, eu posso fazer assim. Como é que a gente faz lá? O paciente passa numa consulta de um psiquiatra. Se eu precisar reagendar logo para ele, é claro que eu vou ter uma janela aí de 30, 40 dias, né? Mas a gente já faz uma escala de revezamento, sabe? Ele passa pelo psiquiatra, depois ele passa por uma consulta do psicólogo, depois ele passa ali por uma entrevista do assistente social, ele pode ir para as terapias também, né? A própria enfermagem também pode estar conversando com ele. A farmácia clínica, a farmácia não existe só para pagar medicamento, né? Ela vai conversar com o paciente sobre os efeitos colaterais, tem a parte educativa da farmácia também, né? Então, esse paciente, embora ele não tenha um contato constante com o médico, o psiquiatra, ele tem os outros profissionais que vão estar dando esse amparo, a continuidade do que foi receitado e da clínica, né? Mas assim, a necessidade de treinar profissionais para atuar na área de saúde mental é constante, né? E dentro dessa linha de diálogo que a gente está tendo aqui, eu preciso falar sobre um projeto que está sendo executado dentro do Corpo de Bombeiros do Estado de Roraima, que é o ATTS, né? Que é o Curso de Abordagem Técnica de Tentantes de Suicídio. Um trabalho maravilhoso lá que é coordenado pela Major Sandra, que ela é psicóloga lá do Corpo de Bombeiro. Oriento você chamar essa mulher aqui, porque ela é incrível, sabe? Os relatos delas, né? Da ação do Corpo de Bombeiro na rua, né? Se ela estiver ouvindo, ela fica sabendo que já está convidada. Depois a gente vai montar essa cama de gato aí, viu, Sandra? Vai aparecer aqui. E nós formamos todo ano uma turma, né? Que é sensibilizar esses profissionais e num acionamento de uma ocorrência que há um paciente de saúde mental,
o profissional que está lá na ponta, que está lá na viatura, na ambulância, ele vai chegar já com técnicas, né? Com ferramentas adequadas para você tirar a pessoa daquele ambiente de risco, né? Confortar ela e conduzir para o HGR, que é a nossa unidade de urgência e emergência. Diferente de uma abordagem policial, né, cara? Truculenta, às vezes que você chega lá, você pega a força, o cara... Não tem um preparo, na verdade, né? É por desconhecimento mesmo, né? Mas essa é uma realidade que nós estamos mudando no estado já, e nós já temos resultados positivos consistentes, sabe? Eu acho isso muito legal porque, assim, o Corpo de Bombeiros, eu vejo eles muito presentes, não só nessa situação, você está me revelando agora um projeto novo, mas o Corpo de Bombeiros já atua ali com banco de leite, né? Sim. Já tem uns profissionais preparados para fazer até coleta de leite materno, atuam também junto com mulheres, né, vítimas de violência, assim como a Polícia Militar do Estado de Roraima também tem ali profissionais policiais treinados só para atender casos, ocorrências de violência doméstica. Então, assim, é importante que essas instituições se especializem e preparem equipes profissionais, ali, policiais, bombeiros, para atender essas ocorrências. Sim. O projeto é expandir para todas essas unidades que atuam no ambiente urbano, né? Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, né? O SAMU, também muito importante, também já atua conosco lá nesse projeto, né? E você vê que o problema, ele é além do paciente em si. Estatisticamente, você consegue observar que para cada pessoa doente, para cada doente psiquiátrico, você tem mais 6 pessoas desse núcleo familiar adoecido ou que perdeu a capacidade de executar as ações do seu dia a dia normal. O que eu estou falando? Que se você tem uma pessoa doente mentalmente em casa, em algum momento você vai ter que deixar de trabalhar, em algum momento você vai ter que perder uma noite de sono, né? E isso vai alterando o convívio ao redor dessa pessoa, sabe? Então, não é só a pessoa doente. Existe todo o entorno dela, sabe? E as transformações no ambiente. E isso, se você tiver sorte de ter uma rede de apoio, né? Se você tiver uma família, se você tiver um grupo de amigos, se você tiver... isso já é positivo, sabe? Então, são fatores que você, trabalhando com essas pessoas, você consegue recuperar, né, essa pessoa mais rapidamente. Agora, se você estiver realmente sozinha, essa questão da solidão, e é cada vez maior, você vê isso, né? As pessoas sozinhas mesmo, envelhecem sozinhas, né? É muito mais difícil a gente poder recuperar essa pessoa, né? Tratar ela. A recuperação dependendo do estado, ela é muito complicada, né, Maurício? Sim. É uma profissão que eu digo também, a gente se frustra muito às vezes, sabe? Porque os resultados não são... Do dia para a noite. Não são morosos e há casos que você não vê recuperação mesmo, sabe? Então, casos que são crônicos, né? O CAPS 3, ele trabalha com essas pessoas, são casos crônicos, tá? Você pode estabilizar até a pessoa... Você medicar ela ali, sabe? Mas em algum momento ela tem algum rompante ali, né? E aí tem que voltar do início. Sim, volta, faz uma abordagem, faz um acolhimento, deixa ela ali sob supervisão direta da equipe de enfermagem, da equipe médica, né? As terapias, que são importantes. Existem terapias alternativas. Então, você ter hábitos saudáveis ajuda muito, né? O esporte, uma boa alimentação, convivência salutar, né? Conversar com seus amigos, frugalidades, sabe? Aquelas conversas despretensiosas. É importante isso na vida da pessoa, né? A gente chama de cultura inútil. É isso. Que, na verdade, é muito útil para a saúde mental. Porque tu tá... Você não tem pretensão de receber algo em troca ali naqueles momentos, sabe? De convivência diária com os seus amigos, sabe? São teus amigos, sabe? Você conversa de coisas sérias, você conversa de coisas inúteis, você conversa de futebol, de tudo, né? Então, às vezes, a pessoa que se priva disso ou que se afasta disso em algum momento da vida começa a desenvolver alguns problemas, né?
Eu tenho um amigo psicólogo que, inclusive, dá entrevista sempre com a gente aqui, que é o Wagner, Wagner Costa. Não sei se você conhece Sim, ele. eu conheço o Wagner. Ele fala uma frase que fica assim na minha cabeça o tempo inteiro, que essas conversas, né, não devem ser assunto estranho entre amigos. E é o que você está falando, a gente tem que conversar. É a conversa, a convivência com outras pessoas que faz a nossa cabeça até funcionar melhor. Regular, essa é a palavra que os profissionais usam, né? Sim, é porque você tendo contatos, assim, você tá com uma aflição tão grande de um problema que você tá vivendo ali, às vezes o teu amigo tá vivendo a mesma coisa e lidando de uma forma completamente diferente, assim, de uma maneira muito mais natural, sabe? E você se regula, né? Você começa a ver, né? Pô, cara, tô me cobrando muito, né? Tô me colocando numa situação que tá me prejudicando, né? Um amigo, algum amigo, algum conhecido, até mesmo um profissional de saúde, né? Pode dar o bizu ali, né? Pô, faz isso, faz aquilo, relaxa, isso vai passar, né? E os momentos, assim, de crise, eles são pontuais. Tudo passa na vida. O tempo é um santo remédio. É claro que procurar ajuda nesses momentos vai facilitar para você retomar a sua vida normalmente, né? Mas aquele momento de agonia, aquele momento que você está realmente ali triste, ele vai passar, sabe? Dê tempo ao tempo, né? As cicatrizes, elas vão vir, você vai se curar, tá? Mas procure ajuda, fale com seus amigos, né? Acho que os amigos de verdade estão sempre aí para lhe estender a mão e procurar soluções dos problemas, coletivamente. E aí a gente tem essa rede de apoio que vai além da família, né? Vai entre aquelas pessoas que você escolheu como família, que escolheu para conviver com você, que são essas amizades. Maurício, você falou sobre uma situação que é da própria família, né? Quando existe alguém adoecido mentalmente em casa, então existe uma família adoecida. E vocês, no caso, existe atendimento no estado que se estende para além do paciente, um acompanhamento, uma orientação, um conselho também para uma mãe, para um pai, enfim, para alguém que está dentro dessa rede? Pois é. Então, as famílias, os núcleos, né? Às vezes pode ser uma escola, por exemplo, né? Um ambiente insalubre para uma criança ali. O bullying, por exemplo. É um problema de saúde mental. Você identifica ali esse problema. Como é que você vai trabalhar lá, né? Que mecanismos nós temos para lançar a mão e interferir lá naquele ambiente, né? As escolas possuem mecanismos próprios ali, as coordenações psicopedagógicas, né? Já tem um treinamento, essa escalada de violência que você vê nas escolas, né? É importante estar preparado, ter mecanismos de respostas para atuar nisso daí, né? Os CAPs foram imbuídos agora após esses massacres que tiveram lá na atuação do serial killer lá em Santa Catarina e outros no Brasil, que também são pessoas com problemas, são psicopatas aí, né? Mas o dano, né, nessa população, nesses núcleos, nessas escolas, é enorme, sabe? O medo, a insegurança. Então você tem que trabalhar com isso, né? E você lembra da baleia azul? Que as crianças se cortavam desenhando uma baleia. Ah, sim. Aí tudo começou. Existem N outros problemas dentro disso que professores, as pessoas que vão na escola têm que ter essa sensibilidade no olhar e começar a identificar essas pessoas, né? Que estão vivendo esse problema. Por exemplo, você chega numa escola, Roraima, tipicamente com seus 40 graus aí, né? Não é comum você ver alguém de manga comprida de jaqueta, né? Quer dizer, a não ser que esteja andando no sol aí numa moto. Na sombra, entre uma sala de aula, num calor, né? Sim. Então você pode desconfiar que algo está sendo escondido ali naqueles bracinhos ali, né? Uhum. Se você começar a pesquisar, você vai achar. A adolescência é uma fase muito vulnerável, né? Inclusive, amanhã eu já até gostaria de lembrar, a Defensoria vai promover, né, uma gincana sobre saúde mental, sobre o Setembro Amarelo em uma escola com adolescentes entre 13 e 15 anos ali tratando, não uma gincana competitiva, né, de os alunos ali criarem uma rixa, né, para ver quem ganha, mas é uma gincana educativa de falar sobre
temas como bullying, depressão, Sim. ansiedade dentro do ambiente escolar. E isso é muito legal de promover, de ver acontecer, porque essa idade realmente tem uma vulnerabilidade muito maior devido também às questões hormonais, né? Ali a criança Sim, está tempestade. passando por alterações químicas, né? No corpo, no cérebro. Nessa idade Essa questão também da aceitação, né? De se reconhecer, né? passa por uma fase mesmo de transição. Quando você sai da infância para a vida adulta, você muda a mente, os seus pensamentos, sua percepção sobre o mundo, sobre a vida, sobre seus pais, sobre tudo que acontece em volta ali, tá Muitas borbulhando na experiências, cabeça, né? Muitos sentimentos. Primeira vez que se apaixona também, esses dias eu Sim. entrevistei uma adolescente e ela falou, né? Ah, a gente se apaixona pela primeira vez. Aí eu pensei, é verdade, né? Nem lembrava mais disso. Então, assim, são sentimentos que borbulham, né? Na Sim. mente desses adolescentes. E nesse público também, né? De mutilação, de doença mental. Os profissionais percebem mesmo que existe uma vulnerabilidade dentro de sala de aula. O bullying realmente ele pode Desencadear, né? desencadear um sofrimento a nível de uma depressão e possivelmente um tentante, né, suicida ou uma pessoa que comete suicídio. Assim, ó, opinião minha, tá? Eu não curto muito a essas datas, tipo o Setembro Amarelo, né? Porque parece que você coloca em pauta um problema que você vive Todos os dias. o ano todo, né? Então fica uma coisa assim meio evidente. Existem alguns fenômenos aí onde você agudiza, como fica em pauta, né? Algumas pessoas procuram notoriedade, aparecer, então acabam recorrendo a esses momentos, né? Para cometer esses atos. Mas o que eu posso dar um conselho, assim, o pessoal que vai lá para a escola, né? A gente tem que falar de vida, né? A gente tem que falar de amor, a gente tem que falar de cuidado, a gente tem que falar de amizade, né? Então, é meio moroso, assim, nem muito aconselhado ir lá e falar, assim, dos problemas como eles são tecnicamente, né? Da área médica, né? Falar dos problemas. Trazer todos esses dados sim, também, né? Sim, E certamente, sabe, o bullying pode ser a porta de entrada para uma ansiedade, para uma depressão, para um isolamento, sabe? Para um distúrbio de autoestima, né? Imagina você escutando ali que você é feia, que você é feia, você é feia, você começa a imbuir ali no seu pensamento e você não resiste, né? E acaba acreditando nos outros, né? Ou seja, estar bem consigo mesmo é uma questão pessoal sua, né? Você tem que correr atrás desse objetivo, sabe? Ter os mecanismos, vamos falar aqui a respeito de inteligência emocional, né? Desenvolvidos, mas que nessa juventude, nessa idade tão imatura, tão jovem, precoce, né? Ele tá construindo essas ferramentas, né? Então, esses momentos desafiadores para eles, às vezes ele não consegue superar, né? A teia de amigos que ele tem, às vezes não consegue suportar, né? Porque às vezes um grupo confronta o outro ali, né? E vocês, aí são da mesma idade, né? E você não consegue se colocar ali, né? Mas aquela pessoa que é mais tímida, né? Que é mais retraída. É bom para os pais e professores observarem, né? Sim, tem que observar. Tem que observar. O pai e a mãe em casa tem que ter papo reto com o filho, sabe? Tem que dosar a questão do celular, o eletrônico, o videogame. Tem que dosar, sabe? Eu sou muito tradicionalista, né? Horário do almoço, todo mundo tem que sentar na mesa. É ali que a gente conversa, né? Horário da Olha janta. no olho. Ei, como é que tá? Como é que foi a prova? Né? E... pai, não sei o quê, papapá. Não quero almoçar, mas senta aí. Senta aí, vamos conversar aí, vamos... tem que ter esse momento. Tem que ter esse momento onde as pessoas se conectam visualmente, onde as pessoas conversam, né? Porque hoje você conversa por WhatsApp, né? Você conversa por telefone, né? Você tá aí, né? Você tá no quarto, teu filho tá na sala, você pede, ei, traz um copo d'água para mim aqui no telefone, né? Maurício, agora você até me lembrou uma conversa que eu tive essa semana com a Débora Gurgel, que é uma digital influencer de Roraima, mas ela vai participar dessa gincana, e aí ela estava falando sobre saúde mental também, e ela deu uma dica assim, que eu acho que vale lembrar aqui. Ela sempre pergunta todos os dias da filha dela, que é bem pequenininha ainda, tá no início da vida escolar, mas ela disse que antes perguntava assim, e aí minha filha, como é que foi a escola? Foi bem.
Teve algum problema? Não. E terminava a conversa aí. Aí ela começou, preciso saber o que acontece na escola com essa menina, né? Perfeito. Então ela começou a perguntar, me diga 3 coisas boas e 3 coisas ruins que aconteceram com você hoje na escola. Perfeito. E aí a filha dela começou a pontuar, né? A primeira coisa foi isso, a segunda coisa foi isso, a terceira coisa foi isso. E aí, a partir dessas respostas, começa a surgir um diálogo, né? Para entender ali seu filho, o seu sobrinho, né? O seu neto, enfim, seja quem for. Eu acho que vale essa dica. O que você gostou? Parabéns a Débora. Então, esses são mecanismos de conversação que lá no curso da TTS, do bombeiro, a gente ensina as pessoas a usar esses mecanismos, sabe? Por exemplo, você faz uma pergunta fechada, que a resposta automaticamente é sim e não, você vai ouvir sim e não. Você gostou? Qual é que é a resposta de você gostou? Sim. Ou não, né? E agora você faz uma pergunta assim, ó. Pô, como é que você avaliou isso aqui? Tá muito doce? Tá muito salgado? Como é que você gostaria dessa água ser servida para você? Pô, você deixa o cara pensando ali em xeque, né? Eu gosto de água gelada, pai. Eu não gosto de água, eu prefiro refrigerante. E aí você começa a realmente fazer uma conversação. Se perdeu muito isso, né? Até por conta da correria do dia a dia, né? Então, se procura objetividade em tudo hoje, né? Até nas conversas com os filhos, né? Sim, não, foi. E a prova? Tirei 6, tirei 7, tirei 8. Acaba a conversa ali, né? E às vezes acaba sendo, assim, muito maçante também, né? Essa questão da imposição tem que ser algo colocado inteligentemente, né? Por exemplo, parafrasear, que a gente chama, que é outra técnica, né? Daí você usa a fala da pessoa para ela mesma, né? Você me falou que não gostou de ir lá na escola ontem. Mas por que você não gostou? Você devolve a fala dela mesma, sabe? Uhum. Daí a pessoa começa a se abrir contigo, né? Enfim, se a gente for falar sobre todas as situações de questão de como ocorre o adoecimento mental, como está de fato as razões, os motivos do adoecimento mental da sociedade hoje, a gente acho que não tem nem fim essa conversa, né? Porque são muitas motivações. O celular, como você falou, é um problema, né? Porque aí tira a pessoa da convivência ali presente para uma convivência remota, né? Um digital, digamos assim. Toda a tecnologia, ela vem para ajudar a gente, né? Olha só que legal o estúdio aqui, né? Pô, sensacional, nossa, né? Parabéns aqui, viu? Eu gostei demais da casa. O problema é você substituir o convívio humano por uma máquina, né? Hoje o celular é uma babá eletrônica, né? Você tem ali uma criança ali que está agitada ao teu redor, você precisa fazer uma coisa, você entrega um celular ali para ela na mão, pronto. Você anulou ela completamente. Ela já entra numa visão de túnel ali, foco total. Ela vai ficar interagindo ali quietinha. Mas isso vai doutrinando ela, né? E com o tempo pode ser prejudicial. Certamente. E as pesquisas mostram que de fato é prejudicial. Certamente, sabe? Essa questão de isolamento, essa questão... Até mesmo um lado antissocial, sabe? Porque você desaprende a conversar. A conviver. Pessoa. Essa questão da timidez, do olho no olho, de conversar como a gente está fazendo aqui, você pode notar. Amanhã você vai lá para a escola também? Na atividade lá? Vou. Perceba isso. Conversa com as pessoas assim, esse olhar, esses olhos bonitos que ela tem aqui. Com aqueles jovens adolescentes lá, você vai ver que tem uma certa insegurança, você vai notar que não flui tão bem, sabe? E isso é uma questão de maturidade, sabe? O olho no olho, a questão da afirmação segura. Não, eu tô falando algo que eu tenho convicção. Eu posso estar errado, sabe? Mas eu tô convicto. Eu acredito. Mas eu tô defendendo meu ponto de vista. Né? E assim, o que não é tratado nessa fase da juventude, né, da adolescência, é o que adoece, como a gente falou no início também, que leva as pessoas até uma situação num CAPS AD, num CAPS 3, né, com Sim. uma doença um adoecimento de fato químico já do cérebro, que é a depressão, que é a bipolaridade. Né? Bipolar, sim. E aí, então, para evitar isso, é bom começar na adolescência, né? Mas quem hoje, por exemplo, já está na fase adulta e se percebe nessa situação, porque acho que a consciência própria é o primeiro passo também para a mudança, para buscar ajuda e essas transformações, que é ir até esses locais, essas portas de entrada, que nós temos, então, CAPS 2, CAPS 3 e CAPS AD,
o HGR E as unidades básicas de saúde, as né? unidades básicas de saúde, Coronel Mota, e tem a Policlínica Cosme Silva também. Ela foi mais usada na época do Covid lá, né? Mas, no caso agora seria mais uma orientação e um encaminhamento para HGR mesmo, né? E lá tá se transformando agora no hospital universitário, né? No HC lá, né? Vai ser uma importante ferramenta, né? E o pessoal do interior tem os CAPs dos municípios, né? Os CAPs 1. Mas assim, ó, procure o que é mais fácil para você. Procure o posto de saúde. Lá vai ter um posto, um psicólogo, né? Ou eles vão lhe orientar para onde existe esse profissional mais perto de você, que é mais cômodo, né? Assim você não precisa faltar ao trabalho, não precisa gastar muita grana para se deslocar até longe, né? Vá ao posto de saúde, converse com os profissionais de saúde lá e eles vão lhe encaminhar, sabe? Eles vão medir o nível de sofrimento que você tem, o teu problema já, e você já chega na rede referenciado, né, que a gente chama, né? Esse é o ideal. E para quem tem condições, né, para quem tem eu digo condições financeiras mesmo, pode procurar também as clínicas particulares, né? Nós temos aqui muitos psicólogos que atendem em Roraima de forma particular. E que eu acredito que vale investimento. Quem pode, né? Nem todo mundo pode. Sim, as terapias, mas quem pode é aconselhado. Ah, sim, perfeito. Principalmente os profissionais de saúde, viu? Os profissionais de saúde precisam fazer terapia, os profissionais de saúde precisam se cuidar para poder cuidar dos outros, né? Quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida. Fica essa questão, tá? Mas como você falou, é um problema assim, tem várias camadas, né? Várias camadas aí. A gente pode passar aqui o dia conversando aqui, e que a gente vem trazendo à tona fatos, situações que envolvem a saúde mental. Até porque, Maurício, acho que já para finalizar, para a gente não entender mais muito, mas não tem idade, né? Tem pessoas adoecidas mentalmente idosas, adultos, homens, mulheres, ali na faixa dos 50, na faixa dos 30, dos 20, os adolescentes, até crianças. Então, assim, todo mundo está vulnerável. Todo mundo está suscetível, né? A desenvolver um problema, né? Você também. Hoje nós estamos muito bem. Pode acontecer algo que nos desestabilize, né? Tá certo? Você pode passar por um momento de sofrimento muito grande ou por um trauma. E isso pode desencadear algo que vai te tirar da tua vida habitual, sabe? Tá certo? Mas assim, existe uma coisa muito louca que tem observado agora também, que é esse boom, assim, de diagnósticos, né? De transtornos mentais ou de autismo, né? Então você vê diagnósticos, às vezes, cada vez mais precoces, você vê uma criança rotulada. Então tem que ter um pouco de cuidado também, tá? Porque a máquina capital aí de vender diagnóstico, de vender remédios, né? Ela está ativa aí, né? O mercado... Temos uma indústria, né? Temos uma indústria. Eu até recomendo, tem um documentário muito bom que é a fábrica... É uma paródia daquela fábrica de chocolate, que é a Fábrica de Sanidade, né? Que fala sobre a indústria farmacêutica, essa explosão do consumo de medicação tarja preta, né? Então, tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado. Às vezes... é uma moda que não é legal se enquadrar nela, sabe? Eu tenho um problema, babada. Não, cara, né? E você tocou no assunto agora que me trouxe uma memória, memória presente, eu não digo de que foi você não. Mas até alguns colegas, né, amigos, que falam assim, já tomou hoje o medicamento? E realmente toma, eu pensei que era brincadeira, eu pensava que era brincadeira deles, mas realmente depois eu descobri que toma. Eu falei, mas pra que tomar remédio? Você não tem diagnóstico. Vamos falar da Ritalina, então. Não tem diagnóstico, não tem nada. De repente, essa droga surgiu do além, que é uma droga que potencializa a tua concentração, tua atenção para os concurseiros, principalmente, né? Uma corrida louca atrás dessa medicação, né? Todo mundo quer. É uma medicação que a gente usa lá para tratar problemas psiquiátricos mesmo, sabe? Mas esse uso descontrolado, sem ter uma causa nexo, pode lhe trazer problemas futuramente, sabe? Pode trazer problemas. Para quem não tem, pode desenvolver. Tá? Porque tudo em excesso. Você tá consumindo uma substância química ali que vai alterar o teu organismo. Tá? As consequências, a médio e longo prazo, você vai saber, você vai colher, tá certo?
uma perda de memória, tipo, você ganha muita concentração. Parece que é fato isso já, tá? Eu não tenho os dados aqui certamente publicados, mas você tem pontualmente um aumento de concentração e rendimento na sua produção a curto prazo, imediato. A longo prazo, você tem, parece associado à questão de perda de memória. Daí compensa você consumir um medicamento que vai estar acelerando, sei lá, um processo de demência, né, um Alzheimer futuramente, se você tiver essa condição de desenvolver essa doença. Uma predisposição já, predisposição, né? Perfeito, essa palavra. Então é complicado, né? Complicado. É uma loteria. Nossa, então, assim, é isso que eu tô falando. Tem muitas causas, muitas camadas, muitas situações de adoecimento mesmo, mas eu acredito que o mais importante é manter o convívio com as pessoas, manter as relações familiares. Né? E no caso aqui, como o Maurício trouxe várias portas de entrada, vários profissionais à disposição aqui no estado, ainda não é o ideal, o desejável, né, de um estado perfeito, mas existem profissionais como você, preocupados, né, e engajados e atuantes que são tão preocupados em resgatar e condicionar e dar oportunidade às pessoas viverem pelo menos um pouquinho melhor, né? Dar uma qualidade de vida e fugir dessa situação de depressão, ansiedade, etc. Eu queria parabenizar você, Maurício, pelo seu trabalho. Obrigado, Maurício, obrigado. Não é a primeira vez que eu entrevisto ele, né? Já entrevistei ele em outras oportunidades, em outros locais também. E eu vejo, assim, a gente vê no seu olhar, Maurício, a sua preocupação, né? A gente vê o quanto que você ama cuidar das pessoas, né? O quanto que você está ali preocupado e buscando diante de outras instituições também. Você agora passou até no concurso, né? Eu estou assumindo a Casa do Índio agora, né? A Casa do Índio Yanomami, né? Eu estou me desvinculando infelizmente, né? Do CAPS. Vai sentir falta, mas ao mesmo tempo vai começar um projeto novo, uma missão nova. Isso, mas a gente está muito próximo sempre ali capacitando, né? E agradeço mesmo a oportunidade, né? Quero agradecer também aqui a equipe do Corém, lá, né? Da Câmara Técnica de Saúde Mental, a doutora Carla, que eu vou trazer essa galera para falar contigo, viu? Por favor. A doutora Carla é enfermeira, professora da Universidade Federal, né? Tem o enfermeiro Luiz, também o doutor Luiz, coordena o trauma do HGR, então ele tá lá na porta da urgência e emergência, então ele tem relatos assim contundentes para ti, histórias, né? E aí nós temos o Dr. Jesse James, que é enfermeiro da atenção básica também, né? Ele trabalha já lá na ponta. Então, a gente tem uma equipe, assim, que consegue cobrir todas as áreas, né? E quando a gente senta para discutir, para propor as ações, visando a orientar e atingir o maior número de pessoas. E antes de encerrar, eu lembro até que a Defensoria de Roraima tem uma defensoria especializada de saúde. Então, se acontecer algum problema também com você, não conseguir, por exemplo, a gente falou das portas de entrada aqui, não conseguir, né, algum atendimento, acontecer de encontrar com algum profissional também que não esteja ali qualificado, que enfim, até esteja adoecido mentalmente, não lhe trate bem, né? Sim. Existe a defensoria aqui, especializada em saúde, e você pode procurar atendimento, pode procurar, por exemplo, medicamentos. Semana passada, Maurício, lembrei agora, ainda bem que eu lembrei, que é bom relatar essas situações. A defensoria conseguiu que uma paciente em estado de depressão crônica tivesse acesso ao medicamento que ela não tinha condições de comprar, que o medicamento era caríssimo, assim, que ela precisava, né? Sim. E aí não tinha no estado, e a defensoria conseguiu que legal. ela recebesse essa medicação. Então, assim, a defensoria está para isso também, para poder auxiliar essas pessoas a conseguirem um atendimento médico, uma medicação, o que precisa para cuidar da saúde. Então, existe toda uma rede, como você falou, no estado, né? A defensoria também atua nessa frente para conseguir garantir que todo mundo tenha acesso ao que precisa. Parabéns, e mais uma vez, parabéns para você, Maurício, viu? Continue atuando, trabalhando, e boa sorte aí agora na nova missão. Fico à disposição sempre, Beatriz, ok? Então é isso, a gente conversou aqui com o Maurício Caldarte, que é membro da Câmara Técnica lá do Conselho Regional de Enfermagem, está saindo agora também da diretoria do CAPS, indo de ser Yanomami? Isso, de ser Yanomami. De ser Yanomami, então assim, uma vasta experiência e com certeza vai continuar contribuindo com o estado de Roraima.
Muito obrigada mais uma vez, Maurício, um bom trabalho para você, e a gente vai encerrando então mais uma entrevista aqui no nosso podcast Entrevistas DPE, e eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas nos nossos canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, que é no YouTube, no Deezer e no Spotify. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo programa. Tchau, tchau!